Boas-vindas a mais uma análise técnica. Hoje a gente vai direto ao ponto, com aquele foco totalmente cirúrgico para dissecar as regras práticas do direito notarial e registral moderno. A nossa proposta nesta aula é mergulhar em um dos pilares mais críticos da atualidade, as famosas normas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, que a gente conhece bem pela sigla PLD/FDP. Então vamos entender exatamente como toda essa teoria ganha vida na linha de frente dos cartórios. Para ilustrar essa dinâmica perfeitamente, nada melhor do que um cenário prático. Imagina a seguinte situação. A Ana acabou de assumir suas funções no tabelionato de notas. Logo de cara, na lavratura de uma escritura de compra e venda de imóvel, onde a compradora é uma entidade privada sem fins lucrativos, um colega avisa que o notário precisa verificar quem são as pessoas naturais que, lá no fundo, de forma direta ou indireta, controlam ou têm grande influência sobre essa entidade. A partir daí, a Ana precisa concluir qual é o procedimento correto para fazer essa consulta. Esse é aquele cenário clássico de tentar enxergar além da pessoa jurídica. Afinal, não basta saber qual é o nome da empresa ou ONG que está no papel. O grande desafio é descobrir quem é a pessoa de carne e osso que nos bastidores realmente dá as cartas. Mas antes de resolvermos o mistério da Ana, a gente precisa embasar isso na lei. O que é exatamente esse beneficiário final? A definição exata está cravada no inciso 5º do artigo 140 do Provimento 149 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça. A norma define o beneficiário final como a pessoa natural em nome da qual uma transação é conduzida ou que possui o controle real sobre uma pessoa jurídica. Ou seja, por trás de qualquer rede corporativa complexa, o sistema exige que se encontre a pessoa física por trás de tudo. É o antídoto perfeito contra o uso de empresas de fachada. E olha que detalhe importantíssimo sobre a postura do notário. O texto do parágrafo 8º do artigo 145 não dá uma simples sugestão, ele impõe uma obrigação. Para identificar esse beneficiário final, o titular da serventia deverá consultar a base de dados específica, complementando com outras informações. É uma postura totalmente ativa. O notário funciona literalmente como guardião na ponta da lança do nosso sistema financeiro e imobiliário. Com essa base legal firmada, vamos destrinchar as alternativas do caso da Ana e ver onde muita gente acaba tropeçando. Começando pela letra A, ela afirma que a consulta estaria condicionada à representação de um terceiro, não havendo exigência de que seja feita de ofício. Bom, essa afirmação está completamente equivocada. Como a gente acabou de ver, a identificação dos clientes e dos beneficiários finais é um dever de ofício imperativo do notário na hora da lavratura do ato. Imagina só. Todo o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro desmoronaria se o cartório tivesse que cruzar os braços e esperar alguém denunciar ou provocar uma investigação, não é verdade? Pulando para a alternativa C, a gente encontra uma confusão clássica. Ela diz que a consulta é feita no Cadastro Único de Clientes do Notariado, mantido pela respectiva Corregedoria Geral da Justiça. Aqui temos dois erros gigantes. Primeiro, o Cadastro Único de Clientes do Notariado, o famoso CCN, até existe, mas a base de dados específica exigida para rastrear o controle e a influência significativa das entidades não é essa. E o segundo erro é sobre quem mantém o sistema. As corregedorias supervisionam tudo, claro, mas elas não administram diretamente esse cadastro técnico do dia a dia da atividade notarial. Para dissipar qualquer confusão, vale a pena separar muito bem essas duas bases. De um lado, existe o CCN, focada no Registro Geral de Clientes que praticam atos nas serventias. Mas, do outro lado, temos o verdadeiro alvo da nossa questão, o CBF, o Cadastro Único de Beneficiários Finais. Esse, sim, foi criado especificamente para mapear as pessoas físicas que detêm o controle em última instância. E o grande pulo do gato é: ambas as bases de dados foram criadas e são mantidas pelo Colégio Notarial do Brasil em seu Conselho Federal, o CNB/CF, e não pelas corregedorias. E a letra D? Bom, essa simplesmente inventou moda. Ela afirma que a consulta acontece em um cadastro único de registro de operações e beneficiários supostamente mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa é aquela típica pegadinha de prova que mistura termos bonitos para confundir. Não existe um cadastro com essa nomenclatura exata administrado diretamente pelo CNJ para a rotina de balcão. O CNJ edita as regras maiores, como o próprio provimento que embasa tudo isso, mas a gestão da base de consulta fica com a própria classe notarial. Fechando as opções erradas, a alternativa E inverte completamente a lógica do sistema de inteligência. Ela joga a responsabilidade de realizar a consulta para a unidade de inteligência financeira, dizendo que o notário deve apenas comunicar o negócio.
Nada disso. A Unidade de Inteligência Financeira, a UIF, que é o antigo COAF, atua recebendo as comunicações de operações suspeitas que os notários enviam, ou seja, a inteligência financeira analisa os dados depois que o filtro já foi feito. A obrigação pesada de investigar, verificar cadastros e qualificar as partes na hora da escritura é, sem sombra de dúvidas, do próprio notário. O que nos deixa com o gabarito perfeito, a letra B. A conclusão cirúrgica da ANA foi de que a consulta obrigatória é realizada junto ao Cadastro Único de Beneficiários Finais, mantido pelo Colégio Notarial do Brasil. É exatamente o que a gente acabou de alinhar. O sistema certinho para rastrear quem realmente manda na entidade privada, gerido pela instituição associativa de classe correta, sem tirar nem pôr. E para cravar de vez essa resposta, a base legal é cristalina. O artigo 167 da subseção 3 do provimento do CNJ carimba o nosso gabarito. Ele decreta com todas as letras que o Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil vai criar e manter o Cadastro Único de Beneficiários Finais, o CBF, contendo um índice único dessas pessoas naturais com poder de controle. É a união exata da teoria jurídica com a aplicação prática exigida ali no dia a dia quente do balcão da serventia. Depois de toda essa jornada de dissecação normativa, fica uma reflexão muito interessante para a gente levar adiante. Como é que essa vigilância constante e a integração sofisticada de bases de dados transformam o notário moderno em um verdadeiro pilar da segurança financeira global? A atividade notarial ficou muito, mas muito longe de ser apenas um mero carimbo num pedaço de papel. Hoje, ela é uma engrenagem vital para proteger a economia contra crimes altamente sofisticados. Compreender essa engrenagem com precisão é o que garante não só o cumprimento da lei, mas a integridade de todo o nosso sistema. Fica aqui o incentivo para que a gente continue mergulhando fundo na legislação. Até a nossa próxima análise técnica.